pessoal, aqui é a professora Amanda, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do GTMAT. Hoje nós vamos começar a falar sobre as progressões geométricas. Vamos falar então sobre definição e classificação. Então vou começar colocando um problema inicial. Em um laboratório, ao realizar um experimento com bactérias, observou-se que a quantidade de bactérias de uma determinada amostra duplica a cada dia, conforme a figura. Então, aqui eu tenho, no primeiro dia, são 8 bactérias. No segundo dia, isso vai ser 2 vezes 8, elas vão duplicar, totalizando 16. No terceiro dia, elas duplicam em relação ao dia anterior, então vai ser 2 vezes 16, que é 32, e assim por diante. Bom, se a gente escreve a sequência com o número de bactérias a cada dia, a gente vai obter uma sequência da forma 8, 16, 32. O próximo número seria 2 vezes 32, que é 64, e assim por diante. Observa que nessa sequência, se a gente divide um termo pelo seu antecessor, a gente tem um resultado que é constante, né? Então, se eu divido 64 por 32, isso dá 2. Se eu divido 32 por 16, isso dá 2. Né? Então, eu estou fazendo divisão, ó, 64 sobre 32, 32 sobre 16, e se eu divido 16 sobre 8, isso aí sempre está dando 2. Isso é uma característica das sequências que são progressões geométricas. Então, vamos ver agora qual que é a definição de uma progressão geométrica. Progressão geométrica é toda sequência de números não nulos em que, a partir do segundo termo, o quociente entre um termo e o seu antecessor é igual a uma constante. Essa constante é a razão da PG e a gente denota por quê. Lembrem que vocês já estudaram PA. Nas PAs, quando a gente faz a subtração de um termo pelo seu antecessor, esse resultado é constante e é a razão que a gente denota por R. Aqui vai ser o quociente. Então, o quociente vai ser constante e a gente vai denotar por quê. Então, se a gente quer encontrar a razão de uma PG, então, essa razão ela é igual a um termo, então, no caso, um termo, por exemplo, de posição N, dividido pelo termo de posição N menos 1. Nessa expressão, se a gente passar o AN menos 1 para o outro lado multiplicando, a gente também tem que AN é igual a N menos 1 vezes Q. Mais uma vez, comparando com a PA, na PA, o meu AN, ele era o termo anterior mais a razão. Aqui, o meu AN vai ser o termo anterior vezes a razão. Então, aqui temos alguns exemplos. Então, aqui, se eu olho essa sequência, essa aqui é exatamente do exemplo que a gente viu das bactérias. Então, isso aqui a gente já viu que as divisões eram constantes iguais a 2, então a minha razão aqui é 2. Na letra B, 625, 125, 25, 5 e 1. Se fizermos aqui as divisões, vocês vão observar que quando eu faço a divisão de um termo pelo seu anterior, essas divisões sempre vão ser constantes iguais a 1/5. Então, aqui eu tenho uma PG de razão 1/5. Nessa aqui, só da gente olhar que todos os termos são iguais, a gente já consegue identificar que a minha razão vai ser 1. Aqui, novamente, a gente faz a divisão de um termo pelo seu anterior, e aí a gente obtém que Q é igual a 1/3. Nesta também, a gente faz a divisão pelo seu anterior, e vai obter Q igual a menos 5. E, por fim, novamente, fazendo a divisão dos termos pelos anteriores, a gente vai obter Q igual a 7. Agora vamos ver como que a gente classifica uma progressão geométrica. Então, para classificar, a gente vai analisar a forma com que os termos estão aparecendo na sequência. Então, uma PG, ela pode ser crescente quando cada termo for maior que o termo antecedente. Isso vai ocorrer basicamente em 2 situações. A primeira delas, que é quando eu tiver o A1 positivo e o Q maior que 1. E a segunda delas é quando eu tiver A1 negativo
mas o meu Q for um número entre 0 e 1. Eu posso ter também uma PG decrescente. Ela vai ser decrescente quando cada termo for menor que o termo antecedente. Então, quando a gente vai fazendo a leitura dos termos dessa minha PG, os termos vão diminuindo, né? Eles vão sempre diminuindo. Isso também pode ocorrer em duas situações. Quando eu tiver A1 maior que 0, mas eu tiver o meu Q entre 0 e 1. Ou então, quando eu tiver o A1 negativo e o Q maior que 1. Então, ela vai ser decrescente em uma dessas duas situações. A minha PG é constante, como o próprio nome diz, quando todos os termos são iguais. E isso só ocorre quando eu tiver meu Q igual a 1. E por fim, a última classificação que a gente tem para uma PG é a PG alternante. No caso da PG alternante, os termos eles são alternadamente positivos e negativos. Então isso significa que ora eu vou ter um termo positivo, depois em seguida eu tenho um negativo, em seguida positivo de novo, depois negativo e assim por diante. Positivo, negativo, negativo. Isso vai ocorrer quando a minha razão for negativa. Quando eu analiso aqueles exemplos anteriores, né, que a gente já viu, essa primeira sequência, os termos estão aumentando. Então, a gente observa aqui que eles estão aumentando, né? Então, essa sequência aqui, ela vai ser, essa PG, ela é uma PG crescente. Nessa aqui, os termos estão diminuindo. Se os termos estão diminuindo, então, eu tenho uma PG decrescente. Aqui, a gente já observa que ela é constante. Aqui, ó, os termos estão aumentando, né? Então, eu começo com menos 27, depois menos 9, menos 3. Então, os termos estão aumentando, então ela é crescente. Aqui é uma alternância de sinal, ora positivo, ora negativo e assim por diante. Então, ela é alternante. E, por fim, essa aqui está diminuindo. Então, ela está... ela começa aí com menos 2, menos 14 e assim por diante. Então, ela é decrescente. Então, vamos para alguns exemplos agora. Escreva os 6 primeiros termos da PG crescente, tal que A3 é igual a 8 e A5 é 32. Então, olha, eu quero uma PG aí com 6 termos, então eu tenho que descobrir A1, A2, A4 e A6. Então, o que eu sei? Se eu chamo de Q a minha razão da PG, eu tenho que o A4 é o anterior vezes a razão, então A4 é 8Q. E 32 é o anterior vezes a razão, então é A4 vezes Q. Agora, eu vou pegar esse A4 que eu tenho aqui e vou substituir ele nessa outra equação e vou obter 32 igual a 8Q vezes Q, que é 8Q ao quadrado. Então, passando o 8 dividindo para o outro lado, eu tenho Q2 igual a 4. E aí eu tenho duas possibilidades para Q. Meu Q pode ser 2 ou pode ser menos 2. Só que o exercício pede uma PG crescente. Se o meu Q for menos 2, eu teria, então, uma PG alternante. Isso significa, então, que o meu Q não pode ser menos 2. Então, para Q igual a menos 2, o meu A4 aqui, a gente já sabe, né? Que o A4 é 8 vezes Q, então 8 vezes 2 vai ser 16. O meu A6 é 32 vezes 2, vai dar 64. O meu A2 aqui, eu vou fazer 8 dividido por 2, vai dar o A2, que é 4. E o meu A1 vai ser 4 dividido por 2, que é 2. Então, a sequência que a gente vai formar vai ser 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. Então, agora um próximo exemplo. E aí, é muito comum a gente ver exercícios que envolvam tanto PA quanto PG, né? Então, esse aqui é um deles. Se M mais 1, 8, N menos 5 é uma PA crescente e M8N é uma PG, determine os valores de M e N. Então, aqui, vou chamar de R a razão dessa PA. Então, eu tenho aqui duas situações. A gente sabe, então, que esse
m mais 1, ele é obtido como? Quando eu faço 8 menos a razão. Né? E aí, o n menos 5, ele é 8 mais a razão. Bom, então aqui, quando eu isolo aqui nessa primeira o r, eu vou obter aqui nessa primeira equação que r é 7 menos n. E na segunda, isolando o n, passando 5 para o outro lado, eu vou obter 13 mais r. Agora, eu vou substituir esse r aqui nessa segunda equação, e quando eu faço isso, eu vou ficar com n igual a 13, e no lugar de r, 7 menos m, que vai dar 20 menos m. Então, essa relação a gente está obtendo ela através da PA. Vamos agora para a PG. Na minha PG, o que a gente sabe? Que quando eu faço o quociente de um termo com o anterior, isso aqui é sempre constante. E quando eu faço, então, m sobre 8, isso aqui é 8 sobre m. E aí, quando eu multiplico aqui cruzado, eu vou ter m vezes n igual a 64. Bom, no lugar do n aqui, eu vou substituir a relação que a gente achou anteriormente. Então, vai ficar m, que multiplica 20 menos m, igual a 64. Isso vai me dar a equação quadrática menos m2 mais 20m menos 64 igual a zero. Essa equação quadrática me dá dois resultados. Me dá m igual a 16 e me dá m igual a 4. Observa que se m for igual a 16, a minha sequência vai ficar assim. 17, né, que eu substituí m por 16, 8 e o terceiro termo. Então, nesse caso, eu não vou ter uma PA crescente. E o exercício fala que a minha PA tem que ser crescente. Isso significa, então, que esse m igual a 16 não é um valor válido. Agora, para o 4, se a gente substituir aqui por 4, vai ficar, então, 5, 8 e o outro valor. Então, para o 4, eu vou ter uma PA crescente. Então, para m igual a 4, a gente vai substituir aqui para achar o valor de n. Né? Então, eu tenho aqui, quando eu substituo, o n vai ser 20 menos 4 igual a 16. Então, a gente determinou aqui o valor de m e n num exercício que envolvia tanto PA quanto PG. E a gente finaliza aqui, então, a videoaula sobre o conteúdo de PG. Até mais!